Olá pessoal, vamos então, como eu havia dito antes, retomar a discussão do neoliberalismo. Vimos na primeira aula o Estado intervencionista, contra o qual o neoliberalismo ele se coloca, e agora vamos entrar de forma específica nessa teoria neoliberal. Então, em 29, quebra-bolsa, 36, o Keynes escreve a sua obra, teorizando a questão do Estado intervencionista. E aí, 1944, pessoal, é uma terceira data importante que vocês têm que guardar, porque é nessa data que é publicado um livro, que é publicada a obra de diretriz do neoliberalismo, chamado O Caminho da Servidão. Essa obra também é escrita por um economista, só que um economista austríaco, chamado Friedrich Hayek. O Hayek escreve esse livro, então, em 44, e nessa obra ele vai fundamentar uma crítica contra toda e qualquer restrição dos mecanismos de mercado por parte do Estado, que é exatamente aquilo que o Estado intervencionista defendia, a restrição. A economia não vai funcionar como ela quer, o Estado ele vai impor as suas diretrizes econômicas. Então, o Hayek está exatamente criticando isso, essa intervenção, essa restrição dos mecanismos de mercado por parte do Estado. O Hayek coloca isso como uma ameaça brutal em relação à liberdade econômica. Ele é neoliberal, então para ele o que tem que preponderar é a liberdade. Eu produzo o que eu quero, eu compro o que eu quero, os juros vão se estabelecer a partir dessa condição e é isso. Então o Estado, na concepção dele, se afasta. Cada vez é o Estado mínimo, quanto menos Estado, melhor, que é uma das bases, dos fundamentos do liberalismo. Direcionamento teórico esse, que obviamente serve de base para o neoliberalismo se fundamentar. E na concepção do Hayek, essa ameaça à liberdade econômica iria provocar uma espécie de servidão da economia em relação ao Estado. Daí o nome do livro, O Caminho da Servidão. Então era mais ou menos esse alerta aí, se as coisas não mudarem, o caminho construído vai ser esse. Não vai ter como sair disso. Nós vamos ter uma servidão da economia em relação ao Estado. Uma servidão cada vez mais intensa. Bom, para o Hayek, pessoal, esse envolvimento, essa intervenção do Estado na economia poderia resultar, num determinado prazo aí, numa condição de totalitarismo. Então, em linhas gerais, o que é o totalitarismo? É um regime em que um grupo centraliza todos os poderes políticos, todos os poderes econômicos. Claro que nessa equação do Hayek não entraria a questão dos monopólios, que a gente já discutiu na globalização e vamos voltar depois, mas a ideia dele era essa, essa intervenção cada vez mais constante do Estado, a determinação das diretrizes econômicas por parte do Estado iria resultar numa condição de totalitarismo para a sociedade, enfim, a sociedade ia sentir os efeitos dessa condição. Bom, em 1947, pessoal, vai ser fundada na Suíça uma sociedade conhecida como Sociedade de Mont-Pelerin. Essa sociedade ela contava com um grupo de algumas dezenas de intelectuais, dentre eles o próprio Hayek, e o Milton Friedman, que também é um teórico muito importante, um pensador muito importante, defensor do neoliberalismo. E nesse grupo, essa sociedade, enfim, tinha como ponto principal o quê? A ameaça às liberdades individuais. Então, o que se questionava, o que se teorizava, dizia respeito exatamente à ameaça em relação às liberdades. Exatamente por isso, eles tinham como propósito, como objetivo crucial o quê? Combater as ideias do Keynes. Combater o Estado intervencionista, que era o modelo de Estado que preponderava. Buscando, então, a partir daí, estruturar um capitalismo livre de regras. Que voltasse àquela condição anterior, do Estado afastado
da intervenção em relação à economia. Tá? Então, só voltando lá, as datas são importantes, né? 29, quebrou a Bolsa. 36, obra do Keynes, Estado intervencionista. 44, obra do Hayek, neoliberalismo. 47, Sociedade Montpellier, que vai fortalecer ainda mais, teoricamente, a diretriz neoliberal. Então, para os componentes da Sociedade Montpellier, pessoal, esse igualitarismo defendido pelo Estado do Bem-Estar Social, né, aquela condição de que todos tivessem acesso às mesmas condições, para eles, aquela forma, né, de se considerar ou de se materializar, destruía o que eles denominavam da vitalidade da concorrência. Então, concorrência, competição, né, competitividade são elementos essenciais para o capitalismo. Né? Então, para eles, aquela estrutura destruía a liberdade dos indivíduos e, em consequência, o quê? A vitalidade, a força da concorrência. Né? Que para o liberal, para o neoliberal, para o capitalismo, enfim, é crucial, é essencial. Tá? Só que aí entra uma questão importante, pessoal. Todo esse propósito neoliberal encontrava a barreira de que os países que haviam adotado o modelo do Estado intervencionista, eles tinham conseguido sair da crise. Então se reverteu sim a crise, então aquele modelo funcionou. Né? Então ninguém iria trocar o certo pelo duvidoso. Houve uma crise capitalista mundial, a economia mundial quebrou e nós adotamos essa ideia do Estado intervencionista, então não vamos mexer com essa ideia neoliberal. Exatamente por isso, turma, essa proposta neoliberal ela ficou na teoria por algumas décadas. Né? Anos 40 se passaram, anos 50, 60, lá nos anos 70. Né? Mais para o finalzinho dos anos 70, é então que finalmente o neoliberalismo passa a ser colocado em prática. E para entender essa prática, né, essa adoção neoliberal, nós temos que então caminhar já para os anos 70. Né? Em 73, pessoal, ocorre o que se convencionou chamado primeiro choque do petróleo. Tá? Esse choque foi provocado pela suspensão do fornecimento do petróleo aos Estados Unidos e às potências europeias, né, pelos países, pelas nações árabes membros da OPEP, né, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então, Arábia Saudita, Irã, Iraque e Kuwait. Então, esses 4 países, eles suspendem o fornecimento de petróleo para os Estados Unidos, para a Europa Ocidental. Isso foi uma represália à ocupação, naquele mesmo ano, dos territórios palestinos por Israel, que Estados Unidos e Europa Ocidental terminaram por apoiar essa condição. Tá? Então, em represália a esse apoio, eles suspenderam o fornecimento do petróleo. Muito bem. Depois dessa suspensão, os países voltam a exportar, só que agora esses países estabelecem o quê? Cotas de exportação. Né? Então você não vai vender quanto o país quer, você vai vender o quanto você quer. Se você quer 10, então eu vou vender 4 e desse por satisfeito. Né? E além de estabelecer as cotas de exportação, eles vão quadruplicar o preço do barril. Né? A tal da oferta e demanda. Né? Então aumenta lá o preço do barril em 4 vezes. Essas medidas, pessoal, vão desestabilizar a economia mundial, provocar uma recessão nos Estados Unidos, provocar uma recessão na Europa, né? Com grande repercussão internacional. Tá? Então, 1973, primeiro choque do petróleo. Em 1979, turma, vai acontecer um segundo choque do petróleo. Tá? Então, o mundo não havia nem se recuperado do primeiro, vem um segundo. Esse segundo, pessoal, foi causado, teve uma consequência direta pela Revolução Iraniana, uma revolução xiita, que instalou uma república islâmica
no país, né? Então, quem governava era o Shah Reza Pahlavi, não é? E nesse processo revolucionário assume o poder, então, o Ayatollah Khomeini, né? E por conta disso tudo, pessoal, por conta dessa questão política, a produção do petróleo vai ser afetada. Exatamente porque o Irã, ele era o segundo maior exportador de petróleo do mundo, né? Então ele sai do mercado. Se nós tínhamos 4 países principais, nações árabes principais exportadoras de petróleo, sai o segundo maior exportador, em consequência, o que acontece? O preço do barril vai lá para o alto, né? Então o preço do barril atinge níveis recordes, né? Isso vai agravar aquela recessão, vai agravar a recessão econômica mundial, e a partir daí, então, desse momento, o neoliberalismo começa a ser colocado em prática. Importante considerar o seguinte, pessoal, nós tivemos, então, devemos considerar a existência de 2 crises capitalistas mundiais, lá no século XX. A primeira crise advém da quebra da Bolsa de Nova York. A segunda crise capitalista mundial advém desses 2 choques do petróleo. Então, esse primeiro choque em 73, somado aos que já havia desestabilizado a economia mundial, somado a esse segundo choque, que vai agravar ainda mais aquela recessão, então a soma desses 2 choques do petróleo que vão produzir a segunda grande crise capitalista. Tá? Então, prestem atenção, não se equivoquem em relação a isso. Primeira crise, 1929. Segunda crise, anos 70, na somatória desses 2 choques do petróleo. Não é? E como nós vimos quando estudamos lá a globalização, né, quando há esse problema do petróleo, nós acabamos já vendo isso, né, os países vão acabar buscando um sucessor para o petróleo em termos econômicos, e esse sucessor vai ser exatamente o quê? O investimento na ciência e principalmente na tecnologia, né, um sucessor econômico para o petróleo. Por isso que não há como, e não há mesmo, né, não há como dissociar a globalização do neoliberalismo. Então as coisas se juntam, né? Vão ser, uma coisa vai sustentar a outra, a globalização sustenta o neoliberalismo sustenta a globalização. Tá? Então a partir do final dos anos 70, o neoliberalismo então começa a ser materializado, começa a ser colocado em prática. Muito bem? Então espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro, né, tudo que eu procurei passar. Para as próximas aulas, nós vamos trabalhar, então, essa materialização do neoliberalismo, né? Vamos falar de como começa, quando que começa a ser colocado em prática, né? Países importantes aí que vão acabar adotando esse neoliberalismo até chegarmos na América Latina, especificamente aqui no Brasil. Tá bem? Então, deixando já o meu abraço a vocês e, obviamente, me comprometendo, né, a disponibilizar os 2 vídeos restantes, né, a segunda parte desse conteúdo que eu vou dividir, então, em 2 vídeos. Está bem? Então, reforço aí, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Quaisquer dúvidas, vocês podem entrar em contato através dos meios institucionais. Tá bem? Obrigado e até mais.